Quem aqui é distraído? Quem é distraído, irmãos? Distraído. Levanta a mão. Eu às vezes sou distraído. Você é distraída, Fabiana? Mais ou menos, né? Deus está vendo, irmãos. Hoje ela não tem microfone na reunião de casais, então eu posso, né, falar. Ela está de máscara, nem ouve ela falando ainda. Pode falar à vontade, aí, viu, Fê? Fica à vontade. Quem é distração? Distração a ponto, às vezes, de você passar por lugares, ver pessoas e não reconhecer, né? Geralmente, quando nós estamos nos lugares, ou quando íamos a algum shopping e passava alguém conhecido, irmãos, eu tô ali. Quem sempre reconhece é o Rafael, meu filho. Sempre falou, você viu a pessoa ali? Eu falo, aonde? Aí nós vamos lá e cumprimenta a pessoa. Distração. E eu quero trazer esse assunto da distração para o nosso contexto, né? Para o nosso contexto cristão, nosso contexto da nossa vida com Deus, nosso contexto do nosso dia a dia. Sabe, irmãos, nós somos distraídos também na nossa vida com Deus. Sabia disso? Sabia que nós somos distraídos com a nossa vida com Deus? Distraídos, é tanta coisa que tira a nossa atenção, são tantas situações que roubam a nossa atenção, que nós somos também distraídos nesse contexto. A pior sensação que existe é nós estarmos distraídos em meio ao caos. Sua vida está pegando fogo e você está distraído. E Deus fala conosco, Deus fala, ministra, para que o caos da nossa vida tenha luz, e que nós precisamos para colocar o caos em ordem, muitas vezes é uma palavra, mas nós estamos tão distraídos que a gente não consegue ouvir. Estamos tão distraídos que não conseguimos ouvir a Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos e não sabemos que estamos. Quem aqui gosta do GPS, né, o Waze? Você gosta de andar com o Waze? É essencial. Mas quem já se perdeu com o GPS? E aí você começa o quê? Brigar com o GPS. Você começa a brigar com o GPS. Não, esse GPS está errado. Não é possível. Eu sei o que eu estou falando. Perdido, com um mapa na sua frente. Ou então, os homens sabem o que eu estou falando, você está dirigindo. Você sabe quando você tem um caminho alternativo, que você já conhece o caminho, e o GPS falava para aqui, e você está indo para o caminho alternativo, porque você sabe que você vai chegar no mesmo lugar, aí do lado, né, tem a esposa ali. Você tem que estar lá, meu. O que ela acha? Nós estamos perdidos. Nós não estamos perdidos. Nós só estamos no caminho alternativo. Os homens sabem o que eu estou falando, não sabem disso? Jonas? Você sabe disso, Jonas? Irmãos, não existe nada pior em nós estarmos perdidos e não saber que estamos. E tão pior do que isso, do que estar perdido e não saber que está perdido, é a falta de sensibilidade. Porque eu estou perdido, não sei que eu estou perdido, e falta sensibilidade ainda de quê? De ouvir a direção, de enxergar ali o que o dispositivo eletrônico fala para você, de ouvir muitas vezes a voz de alguém que conhece o caminho e fala, vai por aqui, e você, não, vou por aqui. Perdido sem sensibilidade. E tem pior que isso ainda. Estamos tão perdidos que não sabemos que estamos perdidos, não temos sensibilidade e não nos lembramos o momento em que nos perdemos. Eu estou indo para Bertioga, quando eu vou ver eu estou chegando em Ubatuba. Onde você se perdeu? Lá em cima, na serra. Algum momento da serra eu me perdi. Eu não sei onde eu me perdi. Irmãos, nós precisamos ter consciência. Precisamos sair daqui com consciência hoje, que a distração é um dos grandes males que pode afetar a sua vida. Eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Gênesis 12. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Nós vamos falar de um pai da fé. Gênesis capítulo 12, verso 12 e 3 diz o seguinte:
Achou aí? Sim ou não? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é rema, Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, a Tua palavra nos dá direção. E que nessa manhã, neste domingo, ela nos direcione ao centro da Tua vontade. Ela nos direcione ao centro da Tua promessa. Ela nos traga direção e vida, que ela seja vida para os nossos ossos. Que ela seja luz nos nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Essa era a promessa que Abraão tinha sobre a vida dele. Todos aqui conhecem a história de Abraão. Quem não conhece, a partir do Gênesis 12 você tem ali a história de um homem que era amigo de Deus, de um homem que é o pai da fé, de um homem que está na galeria de Hebreus 11 como um dos grandes homens da fé, um referencial de fé para mim e para você. Quantas vezes já nós lemos a história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Ismael, de Agar, de Ló, Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas irmãos, eu quero me deter com vocês num fato de que Abraão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele: farei de você um grande povo e abençoarei, pai de uma grande nação. Mas num determinado momento na vida dele, ele se distraiu com situações cotidianas. E através disso eu quero falar com vocês de 4 distrações que nos têm roubado nesses dias. 4 distrações que nos têm roubado nesses dias, e não só nesses dias, a nossa vida. E eu quero ler com vocês ainda em Gênesis, capítulo 16, um pouquinho mais para frente, Gênesis, capítulo 16. Gênesis 16, verso 1, vai nos dizer o seguinte: ora Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. O que Abraão fez? Atendeu a proposta de Sara. Primeiro, distração muitas vezes nós somos distraídos com o quê? Com as impossibilidades. Nos distraímos com as impossibilidades. Não enxergamos mais aquilo que Deus nos falou. Não enxergamos mais a promessa de Deus. Mas enxergamos somente o que, Neto? Impossibilidades. Só enxergamos aquilo que nos impede de avançar, nos impede de caminhar. E meus irmãos, o que eu e você acreditamos de Deus fica evidente em meio à provação. O que eu e você cremos acerca de Deus fica evidente em meio às impossibilidades. O que aconteceu com Abraão? A mulher dele era estéril. Como que ele vai ser pai de uma grande nação? O que Sara fez? Abraão, desse mato aqui não sai coelho, certo? Então é o seguinte, pega aqui Agar, se deita com ela, tenha filho com ela. Mas Deus tinha uma promessa sobre a família dele, sobre a casa dele.
Quantas vezes eu e você nos distraímos com as impossibilidades? Deixamos de enxergar aquilo que Deus fala aos nossos corações, deixamos de crer, deixamos de perseverar, deixamos de acreditar, deixamos de orar, deixamos de chorar por aquilo e começamos a olhar a situação que mostra que não vai ter como. Ou então você fica tão empolgado. Sabe, irmãos, o problema do empolgado é que ele desiste rápido. Sabia disso? O empolgado desiste. Quando você vê uma pessoa empolgada, pode crer, ela vai desistir rápido. E o empolgado, não, Deus me deu a promessa, deu uma palavra, e eu estou buscando dinheiro. Se Deus te deu a promessa, já te deu a palavra, basta nos crer na palavra dele. E começa a buscar pastores virtuais, começa a buscar um monte que hoje em dia tem um monte, live daqui, live de lá, live de cá, live de lá. O empolgado desiste rápido. Presta atenção. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Pode ser falta de fé, pode ser falta do quê? Nós precisamos ter em mente que Deus deu uma palavra sobre a sua vida. Deus deu uma palavra sobre o seu casamento. Deus deu uma palavra sobre os seus filhos, meu irmão. Deus te deu uma palavra sobre a tua vida profissional. Quem tem uma palavra de Deus aqui, levante a mão comigo. Levanta a mão bem alto, quem tem a palavra de Deus. Pode levantar a mão, quem levanta a mão não passa Covid. Tem quem? É isso aí, irmão. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa crer. Você precisa crer. A fé não é usada para coisas possíveis. A fé é usada para aquilo que é impossível. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós usamos o otimismo para o milagre e fé para as possibilidades. Então, eu sou otimista com o milagre, mas para aquilo que é possível eu uso fé. Não, meus irmãos, a fé é para aquilo que é impossível. A fé é para aquilo que é impossível. A fé, ela move o sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que não é comum. Sobrenatural é aquilo que não é, que foge da nossa compreensão. Sobrenatural é o extraordinário. O extraordinário se manifesta através da fé, é o sobrenatural. Ordinário é tomar um remédio para dor de cabeça. Não é verdade? Não é verdade, pastor Ramiro? Pastor Ramiro entende remédio de dor de cabeça. Ordinário é tomar um remédio para dor de cabeça. Extraordinário, sabe o que é? É o sangue do cordeiro fazer um câncer sumir. Isso é extraordinário. Ordinário, acabou o culto, eu vou comer. É ordinário, eu vou chegar na casa e vou comer. Agora, extraordinário é Deus suprir as minhas necessidades, mesmo quando não existe nada ao meu redor e não existem possibilidades. Isso é o extraordinário. Extraordinário é Deus ferindo a lógica. E muitas vezes nós estamos distraídos com as impossibilidades. Quem crê em milagre, levante a mão. Todos nós cremos em milagre, sabe, irmãos? Inclusive eu. Mas nós fazemos de tudo para não depender de um. É ou não é? Eu creio em milagre. Eu até oro para acontecer milagre na sua vida, mas eu não quero fazer de tudo para não depender de um. Que fé nós temos, irmãos? Que fé é essa que nós temos? O que é mais fácil? O que é mais fácil na sua vida hoje? Qual o caminho mais fácil de se trilhar? É o caminho de deixar como está ou o caminho de crer? O que era mais fácil para Jesus? O que era mais fácil para os discípulos? Achar os discípulos que era mais fácil? Ver pães multiplicados ou achar um menino com 5 pães e 2 peixes? Para os discípulos, acharam os 5 pães e os 2 peixes, o elemento para o milagre. Para o Senhor Jesus, Ele realizou o milagre. O que era mais fácil para Moisés?
Ele abrir o mar vermelho ou ele tocar o cajado sobre a água? Ferir a água. O que era mais fácil para ele? Ferir a água. Mas Deus abriu o mar para ele. O que era mais fácil para Davi, irmãos? Derrubar o gigante ou pegar as pedras? Pegar as pedras. Porque Deus derrubou o gigante. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar e depender de Deus. Nós precisamos aprender a fazer o fácil e deixar o impossível com Deus. Porque a gente se mata com o impossível e não confiamos em Deus. Esse momento nós falamos aqui da pandemia, do retorno, mas foi um momento que vivemos tantas experiências. O momento foi de tantas experiências. Eu lembro que chegou uma pessoa em mim e falou assim para mim: é impossível nós pagarmos o aluguel desse prédio. E sabe o que aconteceu? Já fazem 8 meses já que está 8 meses? Deus pagou o aluguel durante 8 meses daqui desse prédio. É impossível. Era impossível em uma semana nós montarmos uma estrutura de transmissão de culto, irmãos. Eu estava me matando já fazia mais de 1 ano. E eu tinha que fazer isso em 3 dias. Porque tudo ia fechar, Marquito. Tudo ia fechar e eu não tinha como. Irmãos, fazem 8 meses. Só não sei quando a Fabiana pega o microfone e acaba a força. Vocês já perceberam isso já? Que toda vez. Até eu falei, você vai pegar agora o microfone só no final do culto. Porque aí se acabar o culto final... Era impossível montar uma estrutura de transmissão em 3 dias. Para quem nunca tinha feito isso. E Deus hoje nos estabeleceu como uma igreja online também. Quantas pessoas nos chegaram? Era impossível receber gente nesse prédio, estava fechado. Era impossível, mas semanalmente nós alimentávamos em torno de 3.000 pessoas com a palavra que era pregada nessa igreja. Era impossível. É impossível para você, é impossível para mim, mas para Deus é possível. Nós não podemos nos distrair com as impossibilidades. Nós não podemos nos distrair com aquilo que é impossível. Tenho uma pergunta a fazer a você. Qual o seu impossível hoje? Na sua casa, qual o seu impossível hoje? Qual é o seu impossível hoje? O que é o seu Golias hoje? Talvez você esteja se desgastando. Talvez você esteja se desgastando. Mas Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Deus quer fazer algo poderoso. Deus quer te livrar dos processos. Presta atenção, meu irmão. Deus não nos poupa dos processos, mas Ele nos guarda no processo. Daniel na cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Ele foi lá, não foi? Mas Deus, o que Deus fez com ele? Deus guardou ele no processo. Os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Deus livrou eles de irem para a fornalha de fogo? Sim ou não? Eles entraram lá, mas Deus guardou eles lá. E os discípulos na tempestade? Vocês lembram dos discípulos na tempestade? O Senhor Jesus livrou eles da tempestade, de entrar na tempestade? Não, mas guardou eles no meio da tempestade. Quantas vezes você não tem orado e falado: Senhor, por que está acontecendo, irmãos? Deus tem te guardado todos os dias. Deus tem te guardado todos os dias. Segunda distração, são as distrações com as opiniões. O que Sara fez? Qual era a opinião de Sara? Eu não posso ter filho, Abraão. Então, está aqui Agar, a minha escrava, tenha filho com elas. Eu não posso ter filho. Muitas vezes nós estamos caindo nessa conversa, nos distraindo com as opiniões daquilo que falam para nós acerca do que nós estamos passando. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará como? Mal. Lá em 1 Reis, capítulo 12 em diante, nos conta a história de Roboão. Roboão, filho de Salomão,
Salomão morreu e chegou o momento de Roboão assumir o reino. E Roboão, quando chegou para assumir o reino, procurou as autoridades, perguntando que estou sendo muito resumido para vocês podem ler a partir de 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 em diante. E ele pergunta às autoridades, os conselheiros do rei, o que ele podia fazer pelo povo. Porque eles estavam debaixo de um jugo, estavam debaixo de dias difíceis. E os conselheiros falaram para ele assim: Roboão, seguinte, alivia o castigo sobre o povo, alivia para que o povo possa viver melhor. Roboão foi consultar os jovens amigos dele, e os jovens falaram o seguinte: aumenta o trabalho, aumenta o açoite, aumenta a pressão sobre o povo. E Roboão chega até diante do povo e fala o seguinte: o meu dedo mínimo será como a cintura do meu pai. E sabe o que aconteceu? O reino se dividiu, houve uma grande revolta no reino, houve guerra novamente, e por aí você pode ler a história depois. O que me deixa claro aqui? As opiniões. Tem muita gente distraída, sabe por quê? Que está hoje confundindo opinião com conselho. Confunde opinião com conselho. Presta atenção, opinião qualquer um pode dar, mas conselho só dá quem tem autoridade. Conselho só dá para quem tem autoridade. Tem gente que não tem filho e quer falar para você como é que você cria filho. Tem gente que nunca liderou uma célula, você dirigente, está ouvindo gente que nunca dirigiu uma célula e está querendo dar conselho para você que dirige uma célula. Presta atenção, irmãos. Você é a autoridade na sua experiência. E Deus vai usar a sua experiência, aquilo que você vai passar nesses dias, para dar conselhos a outras pessoas. A sua experiência será um referencial para que outras pessoas vivam um milagre na vida delas, em nome de Jesus. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve o quê? Conselhos. Olha lá, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Salmo 1:1 nos diz, coloca aí para mim, Salmo 1:1. Como é feliz, repita assim comigo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, tem muita gente distraída com aquilo que estão falando. Tem muita gente ouvindo opinião e colocando essa opinião no lugar de Deus, no lugar daquilo que a palavra tem falado ao seu coração. Presta atenção. Todas as vezes que Deus fala algo, o diabo vai trabalhar para que aquilo ao contrário aconteça na sua vida. Deus fala com você sobre distração. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos distraídos aqui dentro. A gente sai daqui assim, yes, Deus falou comigo. Mas quando bota o dedo ali fora já se distraiu, porque começam a ver as situações de novo. Nós precisamos nos focar. Eu e você precisamos nos focar. Precisamos nos focar. Eu tenho mais 2 pontos aqui, mas eu vou segurar eles para que a gente continue essa mensagem. Mas que você saia daqui hoje não mais distraído com as impossibilidades. Quais são as impossibilidades da sua vida? Qual o tamanho do gigante? Quais são as suas impossibilidades? E que você saia daqui também hoje não mais distraído com a opinião dos outros, mas que você possa receber sobre a sua vida conselhos que venham de Deus. Procure autoridade. Que célula você vai? Fale com o seu líder de GESEM. Fale com o seu líder de célula. Ele é a autoridade para orar por você e te dar conselho.
Quem é que te acompanha? Quem é que te acompanha? Quem acompanha você? Ah, mas se eu vou falar com ele, ele vai falar tudo que eu não quero ouvir. Mas é aí que é bom, irmãos. Como que o pastor Carlos Alberto fala? Se você não tem um amigo para lhe falar a verdade, contrate um inimigo. Ah, não, mas eu gosto de ouvir o conselho do pessoal do meu serviço. Ouça aquilo que Deus quer falar com você, irmão. Tenha sensibilidade para ser confrontado. Tenha sensibilidade para ser confrontado. Nívia, por favor, vamos colocar de pé. Se coloque de pé. 2 pontos para nós vamos orar agora. Primeiro ponto, qual a sua impossibilidade hoje? Qual a sua impossibilidade? Qual o tamanho do gigante? O que você tem enfrentado? O que tem acontecido com você? O que você tem vivido nesses dias? E segundo, o que tem te falado? O que tem falado para você? Feche seus olhos.